Olá, sejam bem-vindos ao webinário da DPO. Vamos dar continuidade hoje. Meu nome é Edson Andrade, eu sou defensor público federal em João Pessoa e vou trazer para vocês hoje alguns comentários sobre o sistema processual penal à luz das decisões do STF. De início, eu gostaria de esclarecer que essa nossa conversa hoje aqui não tem a pretensão, absolutamente, de esgotar o tema do direito processual penal ou mesmo do direito processual penal militar ou do direito penal militar. Primeiramente, nós não temos sequer o tempo para fazer isso aqui nesse momento, bem como não é o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje. O objetivo da nossa conversa hoje aqui é trazer para vocês algumas discussões de algumas questões pontuais que estão vivas nas discussões da nossa carreira, no dia a dia da carreira do Defensor Público Federal e certamente serão importantes e poderão ser cobradas no concurso, no 5º concurso para ingresso na Defensoria Pública da União. Historicamente, o concurso da DPU, o concurso para ingresso na DPU, tem focado bastante nas questões inerentes à própria atividade do defensor. Isso sempre tem sido assim e essa tendência deve ser repetida também no 5º concurso. É bastante possível que as questões do 5º concurso sejam permeadas de discussões que são inerentes à atividade fim do Defensor Público Federal. E é exatamente por isso que esses temas que eu trago hoje para discussão com vocês se tornam importantes também como uma preparação para a DPU, para o concurso da DPU. Evidentemente, não se pode pensar que isso seria suficiente. É absolutamente essencial que o candidato se prepare, que o candidato busque esgotar o edital, inclusive preparando-se através de legislação, doutrina, também a jurisprudência, obviamente, é muito importante, e a resolução de questões. Não dá para pensar apenas que você vai estar preparado para o concurso da DPU apenas com base nas jurisprudências. Vale lembrar que o direito penal militar sempre foi muito cobrado nos concursos anteriores da DPU e igualmente deve ser bastante cobrado nesse 5º concurso. O direito penal militar e o direito processual penal militar, eles são ramos de muita importância para a DPU, inclusive porque a DPU se originou no seio da Justiça Militar da União. A DPU se originou a partir dos advogados de ofício que litigavam, que prestavam assistência jurídica custeada pelo Estado às pessoas que não podiam pagar, constituir advogados particulares, e a partir deles foi criada a DPU. Inclusive, os advogados de ofício que trabalhavam na Justiça Militar da União, a partir da criação da Defensoria Pública da União, eles passaram a ingressar à nossa carreira. Especificamente em relação ao 5º concurso, acredito que os senhores tenham analisado já o regulamento. Se não fizeram, eu recomendo fazer. O direito penal militar e o direito processual penal militar está enquadrado no 2º grupo, a 2ª banca examinadora das provas discursivas e o 2º grupo das questões objetivas, a primeira fase. Embora ainda não tenha sido criado, ainda não tenha sido escolhidas as bancas examinadoras, é certo que esses temas, o direito penal militar e o direito processual penal, será bastante cobrado. Esses temas estão no 2º grupo, como eu disse, juntamente com o penal comum, o direito penal comum e o processo penal comum e o direito eleitoral. Na primeira fase, obrigatoriamente eles serão cobrados, e na segunda fase, se os senhores chegaram a examinar o edital, verão que são 5 questões dissertativas e uma dissertação ou uma peça. Eu arrisco dizer que, embora ainda sem sequer conhecer a banca, uma vez que essa não está formada, eu arrisco dizer que cairão 2 questões subjetivas de direito penal, militar ou processual penal, ou até uma questão subjetiva e uma dissertação, ou melhor, uma peça. Eu acho que isso é bastante possível, embora, obviamente, a partir da escolha da banca, será possível a gente
pensar melhor, tentar antever de uma forma mais concreta a possibilidade de cair, mas sempre no âmbito da tentativa. Então vamos agora dar início às questões propriamente ditas que eu trouxe para conversar com vocês. O primeiro tópico é acerca da competência da Justiça Militar da União para julgar civis. Antes de entrar propriamente na questão, é sempre importante, não só nesse caso como em todos os casos, a gente buscar o fundamento dessa discussão na Constituição Federal, uma vez que que é a Constituição Federal o ápice da nossa pirâmide normativa. A Constituição Federal começa a tratar da Justiça Militar a partir do artigo 122 e no artigo 124 estabelece que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, percebe-se neste dispositivo da Constituição duas questões. Primeiro, que a competência da Justiça Militar se dá pelo simples fato de se tratar de um crime militar. Então, estamos falando de crime militar, competência da Justiça Militar, segundo o artigo 124 da Constituição. A outra questão interessante é que a Constituição, a Constituição menciona processar e julgar os crimes militares definidos em lei, ou seja, a Constituição estabelece o critério ratione legis para definir o que são os crimes militares. No parágrafo 1º, a Constituição continua, o legislador constituinte continua e diz que a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. A lei que dispõe sobre isso, na verdade são três, é o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar e a Lei 8457 de 92, que organiza a Justiça Militar da União. Uma questão interessante e essencial a ser pontuada é que no artigo seguinte, ao tratar dos juízes, dos tribunais e juízes dos estados, o legislador constituinte estabelece, especificamente no artigo 125, no parágrafo 4º, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Percebam que, quando trata da Justiça Militar Estadual, o legislador faz a expressa ressalva que a ela só compete julgar os militares. Quando tratou da Justiça Militar de uma forma geral, não fez essa ressalva. A questão que se propõe é, essa omissão, quando tratou da Justiça Militar de uma forma geral, foi um mero esquecimento do legislador constituinte ou se trata de um silêncio eloquente do legislador constituinte? O fato é que o CPM vem trazer a definição do que vem a ser crimes militares. No artigo 9º, inciso 1º, o CPM define inicialmente o que são os crimes tipicamente militares. São aqueles crimes que estão previstos na legislação penal militar e não estão previstos na legislação penal comum ou estão previstos de um modo diverso na legislação penal comum. São os crimes tipicamente militares. Quanto a estes, não é acrescido nenhum outro critério. Basta o critério ratione legis. Praticou um crime que é previsto no Código Penal Militar e não é previsto de forma similar, ou de forma idêntica, melhor dizendo, na legislação comum, necessariamente praticou um crime militar. Um detalhe interessante é, depois de fazer essa diferenciação entre os crimes definidos de modo diverso na legislação penal comum ou nela não previstos, o legislador esclarece quem é o agente ativo desses crimes e diz, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O que é que o legislador ordinário está querendo dizer com isso? Que, em regra, podem praticar os crimes tipicamente militares, tanto o civil quanto o militar. Entretanto, na parte especial, ao definir determinados crimes, o legislador esclarece que eles só podem ser praticados por militares. Então, é a própria parte especial quem faz essa distinção, e esses crimes que só podem ser praticados por militares são os chamados crimes propriamente militares, que são, portanto, uma subdivisão do conceito de tipicamente militares. O inciso 2, ele traz os crimes acidentalmente militares ou impropriamente militares. Ele estabelece que os crimes previstos nesse código, que são crimes militares, os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum. Ou seja, é aquele crime que é previsto na legislação militar, mas é previsto de forma idêntica na legislação penal comum. Como definir se esse crime é militar ou se é um crime comum?
os incisos, as alíneas desse inciso traz algumas condições, alguns critérios adicionais, seja por razão de pessoa, lugar ou matéria. Esses critérios, preenchidos esses critérios, é deslocada a competência para a justiça militar, porque esse crime passa a ser considerado um crime militar. Eu omiti do slide as alíneas, porque nesse inciso segundo, o legislador faz referência exclusivamente em suas alíneas aos crimes praticados por militares. É sempre por militar contra militar, por militar em situação de atividade, por militar contra um militar em situação de atividade. De tal forma, como nosso intuito aqui é tratar dos civis, a competência para julgar os civis, eu omiti do slide e vamos passar para o inciso terceiro. O inciso terceiro estabelece que são definidos como crimes militares os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso primeiro, como os do inciso segundo. Ou seja, tanto os crimes tipicamente militares, quanto os crimes impropriamente ou acidentalmente militares. Nessa segunda hipótese, faz-se necessário o preenchimento de um requisito, de um critério adicional que estão estabelecidos nas alíneas que vêm a seguir. A linha A estabelece que, além de ser praticado por civil contra a administração militar, deve ser especificamente contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. O inciso B estabelece que, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Público Militar ou da Justiça Militar, no exercício inerente ao seu cargo. A linha C traz que é igualmente crime militar aquele praticado por civil contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. E, por fim, a linha D estabelece que é crime militar aquele praticado por civil, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, desde que contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Existem uma série de conceitos doutrinários nessas alíneas que, obviamente, eu não vou me deter a explicá-los nesse momento. O interessante, nesse momento, é apenas perceber que, segundo o artigo 9º, inciso 3º do Código Penal Militar, praticaria um crime militar e, portanto, seria julgado pelo crime militar, pela justiça militar, por exemplo, um civil que recebe indevidamente uma pensão que é paga por equívoco pela administração militar após o óbito do seu titular. Ou seja, o titular recebe uma pensão militar, falece, a administração continua a pagar porque não foi cientificada desse óbito, o civil, geralmente um parente dessa pessoa, continua a receber e é processado na justiça militar sobre essa conduta. Geralmente o Ministério Público Militar tenta jogar como estelionato e a gente ainda discute, além da questão da competência que nós vamos chegar, se esse crime seria realmente estelionato ou seria apropriação indébita de coisa havida por erro. Mas, prosseguindo, segundo esse dispositivo legal, praticaria também um crime militar o civil que falsifica um documento de identidade militar, por exemplo, uma carteira de reservista. Ainda segundo o dispositivo, as alíneas que a gente tratou, praticaria o crime militar um civil que pratica uma conduta de desacatar um oficial de justiça da Justiça Militar no exercício da sua função. E esse civil seria julgado pela Justiça Militar da União. Por fim, praticaria também, ainda a título de exemplo, um crime militar, um civil que ofende a integridade física ou moral de um militar que esteja em serviço de vigilância, preservação da ordem pública, por exemplo, como está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Se um civil pratica um desacato ou mesmo uma lesão corporal contra esse militar, pelo que consta da linha número D,
haveria um crime militar e esse civil seria processado perante a justiça militar. Então eu questiono, em todos esses casos, o que diz o STF sobre essa competência da justiça militar para julgar os civis? O STF entende que a competência é da Justiça Militar da União ou a competência é da Justiça Federal comum? O STF esclarece que não é de competência da Justiça Militar da União julgar civis nesses casos. O STF entende que em todos esses casos está havendo uma ofensa ao postulado do juiz natural. Por quê? Porque apenas excepcionalmente um civil poderia vir a ser processado pela Justiça Militar da União, quando a sua conduta ofendeu os princípios inerentes à própria função castrense, à própria função militar, que estão definidos no artigo 142 da Constituição. Seriam os princípios básicos das Forças Armadas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e a garantia da ordem. Dessa forma, tem entendido o Supremo Tribunal Federal, e um entendimento que está cada vez mais sedimentado, tem entendido que é possível sim a Justiça Militar da União julgar o civil, mas apenas nas hipóteses em que houve ofensa aos princípios inerentes à Justiça Militar que estão previstos no artigo 142. Eu trouxe sobre o tema duas interessantes decisões, 2 HCs. Nesse primeiro HC, o HC 104.619, relatado pela ministra Carmen Lúcia, é de 2011 a decisão, a conclusão do Supremo é basicamente isso que eu trouxe para os senhores. Se trata de um caso de falsificação de uma carteira de identificação e registro expedido pelo órgão militar. O Supremo entendeu que o delito militar praticado por civil em tempo de paz tem caráter excepcional. A justiça militar somente terá competência para julgar condutas de civis quando ofenderem os bens jurídicos tipicamente associados à função castrense, tais como a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Então, esse é o entendimento do Supremo que cada vez está mais sedimentado. Questão ainda mais interessante é objeto do HC 112.936, relatado pelo ministro Celso de Mello. É um HC de fevereiro de 2013. Esse eu não posso dizer que é uma questão que esteja sedimentada, mas sim que, a meu ver, é uma tendência para os entendimentos do Supremo. Nesse HC, o Supremo apreciou essa discussão de um dos exemplos que eu passei para os senhores acerca da natureza do crime praticado por um civil contra um militar numa favela do Rio de Janeiro, o serviço de pacificação, no caso em concreto aqui era no Morro do Alemão. Entendeu, pelas razões já explicitadas, entendeu o Supremo que não haveria a competência da Justiça Militar da União, que seria na realidade um crime a ser julgado pela Justiça Federal comum, uma vez que o servidor público desacatado é um servidor federal, era um militar federal, mas ali ele agia num serviço de vigilância que é próprio das tarefas de segurança pública e não um serviço próprio da função militar. O interessante, todavia, nesse HC é que o ministro foi adiante e fez uma análise dessa questão da competência da Justiça Militar para julgar civis sob o ponto de vista do direito comparado, com o direito internacional, o direito comparado, o direito de outros países. O ministro, então, ele fez um estudo profundo sobre isso e esclareceu a tendência que se registra modernamente em sistemas normativos estrangeiros no sentido da extinção pura e simples de tribunais militares em tempo de paz. Então, a possibilidade, ele demonstra a existência em legislações estrangeiras da completa extinção dos tribunais militares ou então da exclusão de civis da jurisdição penal militar. E dá o exemplo de Portugal, da Argentina, Paraguai, México, Uruguai. No voto, o ministro analisa cada um desses países, da legislação desses países, para esclarecer o quanto é excepcional o fato de
um civil ser julgado pela Justiça Militar da União, pela Justiça Militar de uma forma geral. Ele demonstra como uma tendência moderna à exclusão do civil dessa competência da Justiça Militar, ou até a própria exclusão de toda da justiça, a extinção, melhor dizendo, da Justiça Militar. Inclusive o ministro Celso de Mello continua e passa a pontuar uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Palamara Iribame versus Chile. E ele aponta que, ao analisar o caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos orientou o Chile a alterar sua legislação de forma a impedir quaisquer que sejam em quaisquer que sejam as circunstâncias que um civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares. Então, recapitulando, o objeto do primeiro HC, o entendimento do primeiro HC, está cada vez mais sedimentado dentro do tribunal. O que foi dito em relação ao segundo HC é apenas uma tendência, mas é uma tendência que eu aposto. Inclusive, hoje mesmo eu vi, por coincidência, uma notícia informando que essa situação, um caso igual a esse dos militares em ocupação no Rio de Janeiro, foi agora submetido ao julgamento, vai ser submetido, a pedido da ministra Carmen Lúcia, ao julgamento do plenário. Então, é bastante possível que tenhamos uma posição mais firme nesse sentido. Eu tenho absoluta convicção que pelo menos o primeiro entendimento será mantido, corroborado, e eu tenho uma expectativa, para não dizer uma torcida, que o segundo entendimento também será no sentido de afastar a competência da Justiça Militar da União para julgar civil em qualquer espécie de crime. E, evidentemente, tratando-se de um concurso para Defensoria Pública da União, os senhores têm que estar antenados não só com o entendimento que está sedimentado no STF, como também com a tendência, a meu ver, sendo posta para os senhores uma questão que trate algo nesse sentido, é absolutamente imprescindível uma preliminar onde os senhores possam abordar o tema com a complexidade, inclusive tratando dos dois entendimentos. Aí eu pergunto agora aos senhores, e como se posicionam os juízes militares, os conselhos de justiça militar, inclusive o STM? Eles se rendem a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pelo menos no que tange a excluir daqueles crimes que não estão ligados aos princípios básicos previstos no artigo 142 da Constituição? A resposta é não. A justiça militar como um todo se nega a reconhecer esse esvaziamento da sua competência. A questão é jurídica, mas também é política. Existe um interesse do judiciário como um todo de extinguir a Justiça Militar da União. Inclusive, podem pesquisar inclusive no site do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa solicitou ao CNJ um estudo sobre a viabilidade da extinção da Justiça Militar estadual e inclusive do STM, também da federal. Esse estudo é interessante, inclusive tem uma notícia de 4 de fevereiro que diz que o STM consome 322 milhões do orçamento e julga por ano 600 processos. Esse orçamento de 322 milhões é 1/3 do orçamento do STJ. Então, daí, mais do que a discussão jurídica, existe também esse interesse político em esvaziar a competência da Justiça Militar da União para, em seguida, eventualmente, extingui-la. Mas a Justiça Militar continua tentando mostrar sua força, continua abarcando a competência mais ampla possível, querendo julgar todos os civis, desde que tenham praticado crimes numa daquelas circunstâncias do inciso 3º do artigo 9º do CPM, ou ainda que tenham praticado os crimes tipicamente militares, que não precisam dessa segunda circunstância. O fato é que a justificativa para a existência da justiça militar é que apenas os juízes militares e o juiz auditor, mesmo na primeira instância, é acompanhado do Conselho de Justiça, que forma o Conselho de Justiça com 4 juízes militares. Então, apenas dessa forma, o juiz poderia conhecer a realidade castrense
e então julgar os crimes de interesse das organizações militares. Isso é uma verdade, eu concordo, mas se formos pensar por esse lado, o juiz é também convocado a julgar questões sobre saúde. Ele teria que ser médico, teria que fazer um tribunal de médico, um tribunal da saúde. Ele é trazido para discutir questões de biologia e de inúmeros casos, e o juiz se utiliza dos seus de peritos, de assistentes, de uma forma geral. Então, esse argumento, a meu ver, é interessante, mas por si só não justifica a existência da Justiça Militar da União. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. É apenas interessante que os senhores estejam atentos a essa discussão sobre a competência da Justiça Militar da União para julgar civis. Vamos passar agora para o segundo tópico, que se refere à vedação, à suspensão condicional do processo na Justiça Militar da União. Eu estou tratando nesse momento de suspensão condicional do processo. Da mesma forma, vou buscar o fundamento para a discussão na Constituição Federal. O artigo 98 da Constituição Federal, ele traz a criação dos juizados especiais para as causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. E o parágrafo 1º estabelece que lei disporá sobre a criação dos juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Como os senhores sabem, no âmbito da Justiça Estadual foi criada a Lei 9.099, de 1995, que criou a figura do Instituto da Suspensão Condicional do Processo e estabelece que, ao oferecer denúncia, poderá o Ministério Público propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Na Justiça Federal Comum, a lei dos juizados especiais autorizam esse instituto, a aplicação desse instituto na Justiça Federal Comum, mas a Lei 9.099 foi acrescido o artigo 90A, que diz que as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Então eu pergunto aos senhores, essa vedação do artigo 90A, ela é válida, ela é constitucional? A resposta, senhores, é que sim, a priori sim. O Supremo Tribunal Federal entende que essa vedação é válida. E o fundamento para isso é que, segundo a Constituição, deveria haver uma lei regulamentando esse direito e que, no caso da Justiça Militar da União, não existe essa lei, existe, na verdade, essa vedação. Então, a ausência de lei... Entende o Supremo que o artigo constitucional que dispõe sobre a criação não gerou automaticamente o direito a essa suspensão, tampouco a Lei 9.099/95. Entretanto, tem duas questões a serem pontuadas. Primeiramente, é uma questão que as duas já enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal nos HCs que estão aí no nosso slide. A primeira questão é uma questão até lógica. A Lei 9.099 é de 95. A vedação do artigo 90A é de 1999. Então, questiona-se. Até 1999, era possível ou não essa suspensão condicional do processo nos crimes militares? E a resposta do Supremo, no HC 80.971, é que sim, que até 1999, até a edição da lei que criou o artigo 90A na Lei 9.099, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo na Justiça Militar, tendo em vista a ultratividade da lei penal mais benéfica. A partir da criação do artigo 90A na Lei 9.099, isso passou a ser vedado. Em relação à questão da possibilidade de aplicação até o ano de 99 dessa suspensão para os crimes militares, a princípio os senhores podem imaginar que hoje isso só serve como um registro histórico, que hoje não tem mais nenhuma utilidade, porque um crime praticado antes de 1999, possivelmente no ano de 2014 em diante, vai estar prescrito. É verdade em muitos casos, mas não em todos. No Código Penal Militar, existem alguns crimes que têm uma regra própria de prescrição, como é o caso do crime de deserção e do crime de insubmissão. O crime de deserção está previsto no artigo 187 do CPM.
A deserção é aquele crime que o militar se afasta sem licença, sem autorização da unidade militar e não retorna a ela. Decorridos 8 dias a partir da ausência, está consumado o crime militar. Existe uma regra própria em relação a esse crime, em relação à prescrição desse crime, que é o seguinte: a prescrição começa a correr a partir da consumação, a partir desse 8º dia da ausência. Todavia, a extinção da punibilidade só é declarada quando o agente completa 45 anos, e inclusive 60 anos se for um oficial. De tal forma, é perfeitamente possível que estejamos hoje discutindo a suspensão condicional do processo em um crime praticado antes de 1999. O crime de insubmissão é aquele em que o civil não se apresenta à unidade militar quando deveria se apresentar, nos seus 18 anos, no ano que completa 18 anos. Esse também, existe uma previsão específica da prescrição que diz que, nesse caso, a prescrição só começa a correr a prescrição a partir do momento em que o agente pratica 30 anos. Então, é perfeitamente possível também, nesse caso, que estejamos discutindo a suspensão condicional do processo em um crime praticado antes de 1999. Então, é interessante que os senhores fiquem atentos para essa questão. Um segundo ponto, que esse, a meu ver, é ainda mais importante, é o discutido pelo STF no HC 99.743. Nesse HC, se estava discutindo a aplicabilidade ou não do Instituto da Suspensão Condicional do Processo em um crime praticado por militar. Se tratava de um crime de desacato, salvo engano, e o militar defendia que tinha direito à suspensão, que aquela vedação do artigo 90A era inconstitucional. O Supremo entendeu que não, que era constitucional, conforme pelas razões que eu já expus anteriormente, mas, obter dictum, o Supremo entendeu que aquela vedação é inconstitucional para os civis, que em relação aos civis, eles têm sim o direito subjetivo à suspensão condicional do processo. Então, essa é outra questão bastante interessante e que os senhores devem ficar atentos para porque eventualmente pode vir a ser cobrado no concurso para defensor público da União. Um terceiro tópico que eu trouxe para vocês, igualmente interessante, é a prisão automática para os crimes de deserção. O crime de deserção é, como eu já expliquei para os senhores, está previsto no artigo 187, ele é configurado quando o militar se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Como eu expliquei para os senhores, como acontece o procedimento em relação ao crime de deserção, que inclusive tanto o procedimento prévio, o procedimento na organização militar, quanto o procedimento na justiça militar, ele segue um rito diferenciado. Por ora, eu vou esclarecer apenas em relação na organização militar. A partir do momento em que se verifica a ausência injustificada do militar, hoje o militar se afastou, deveria retornar e não retornou. No dia seguinte, a partir do meio-dia, da meia-noite, do dia de hoje para o dia de amanhã, é feito o termo, a parte de ausência. A partir dessa data, contam-se 8 dias. No final do 8º dia, à meia-noite do 8º dia, se faz, a partir da meia-noite do 8º dia, evidentemente, o militar não vai fazer, o responsável pela organização militar não vai fazer de meia-noite. A partir da meia-noite do 8º dia, faz-se o termo de deserção e está consumado, então, o crime de deserção. O artigo 452 explica mais ou menos essa questão que eu trouxe para vocês, e tem um detalhe. O artigo 452 diz: o termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Ou seja, o artigo 452 do Código de Processo Militar permite a prisão sem se tratar sem uma prévia ordem judicial. E eu questiono, essa prisão que está autorizada no artigo 452 é legal, é constitucional ou não?
A resposta é que sim. Lembrem os senhores que o próprio artigo 5º, no seu inciso 61, ele estabelece que é vedado, ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem judicial, e faz a ressalva, salvo nos casos de transgressão militar ou no caso dos crimes propriamente militares. Então, como o crime de deserção é um crime propriamente militar, que só pode ser praticado por um militar, então, nesse caso, a própria Constituição já fez a ressalva da possibilidade dessa prisão sem ordem judicial. O grande detalhe, entretanto, é o que está previsto no artigo 453. Dispõe o referido dispositivo legal que o desertor que não for julgado dentro do prazo de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Ou seja, entendem as autoridades militares, das organizações militares e também boa parte da Justiça Militar da União, da Justiça Militar como um todo, uma vez que a deserção também é praticada no estadual, entendem que expede-se que faz a prisão independente de ordem judicial e que, uma vez preso, o militar, o desertor, deve passar 60 dias preso automaticamente. Prisão automática no crime de deserção. Então ele passa 60 dias preso automaticamente, sem precisar de ordem judicial, sem precisar de nenhuma fundamentação para a manutenção dessa prisão, que é uma prisão cautelar. A partir desses 60 dias, se não for julgado, é que haveria a liberdade. Então, esse é o tópico-chave dessa discussão, desse tema que eu trouxe para os senhores. Essa prisão automática, o que diz o Supremo sobre ela? O Supremo, evidentemente, diz que essa prisão é inconstitucional. O Supremo entende que a prisão pode ser feita sem a ordem judicial. Todavia, uma vez efetuada a prisão ou a apresentação voluntária, e a ocasião ele que seria preso também um militar, a partir desse ponto, o preso deve ser levado à autoridade, a prisão deve ser noticiada à autoridade judiciária, que apreciará se estão presentes os requisitos da prisão cautelar, presentes no artigo 312 do CPP. O STF tem entendido que essa prisão automática por 60 dias, a um só tempo, fere a presunção de inocência e a excepcionalidade do estado de prisão na nossa Constituição, prevista na nossa Constituição. Seria, portanto, necessário que o juiz, quando tiver a notícia da prisão, faça análise do artigo 312 do CPP, ver se estão presentes os requisitos cautelares para a manutenção da prisão. Interessante perceber é que, na realidade, o artigo 453 do Código de Processo Penal Militar, ele não dá, o que o Supremo entende é que esse dispositivo, ele não dá permissão para prisão automática por 60 dias. Na verdade, ele é uma garantia ao militar preso. Uma vez preso, e caso o juiz entenda que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, o processo deve ser julgado no prazo de 60 dias. Se não for julgado no prazo de 60 dias, ainda que presentes os requisitos da prisão cautelar, o militar deve ser posto em liberdade. De tal forma, caso essa questão seja abordada na prova da ADPU, no concurso da ADPU, os senhores devem, com tranquilidade, esclarecer nesse sentido, que não há essa possibilidade de prisão automática e, muito pelo contrário, o artigo 453 é, na realidade, uma garantia ao próprio militar que não pode ficar preso pela deserção por mais de 60 dias sem julgamento. Um quarto ponto, e o último que eu trago para os senhores, é acerca da inconstitucionalidade, da vedação, da suspensão condicional da pena a alguns crimes. Percebam que agora estou a tratar da suspensão condicional da pena. Nesse caso, até por questão de economia, eu resolvi trazer direto o dispositivo do artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, que trata da suspensão condicional da pena. Percebam, os senhores, que é um dispositivo praticamente idêntico ao 696 do Código de Processo Penal Comum, estabelece os crimes em que geraria o direito à suspensão condicional e as situações que dariam
o direito, que geraria o direito a essa suspensão condicional da pena. É basicamente a mesma redação do artigo 696, então eu não vou tecer maiores detalhes sobre o dispositivo. A grande questão está no artigo 88 do Código Penal Militar, que, tratando da suspensão condicional da pena, esclarece que ela não se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra e em tempo de paz por determinados crimes. Na linha A, por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia, inúmeros crimes. Além da linha B, que diz também que não se aplica aos crimes previstos no artigo 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único do Código Penal Militar. Então, o artigo 88 dispõe que é vedada a suspensão condicional da pena para esses tipos de crime. Então, eu questiono, é constitucional essa vedação? Pode mesmo presentes aquelas condições, aquelas circunstâncias que em tese autorizariam a suspensão condicional da pena, pode o legislador vedar a concessão dessa suspensão condicional da pena a algumas espécies de crimes, simplesmente pela sua suposta maior gravidade? O Supremo enfrentou essa questão no HC 113.857. É um HC muito recente, agora de 2013, e que, inclusive, ainda não tem sequer no site do Supremo a ementa. O que temos é apenas essa questão, o resumo do que foi a votação. Foi uma votação que o Supremo enfrentou exatamente essa questão e disse que, por 5-5, cinco ministros entenderam que a vedação não poderia haver essa vedação para o crime em abstrato, e 5 ministros entenderam que haveria sim, que poderia sim, não seria aplicada em determinados crimes a suspensão condicional do processo, da pena, desculpem. A ministra Carmen Lúcia não participou do julgamento, de forma que, na forma do artigo 146 do parágrafo único do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, foi concedido o HC. Entretanto, não houve o pronunciamento quanto à recepção ou não desse dispositivo legal. Então, vamos esperar ainda para ver uma definição do Supremo em casos daqui para frente, mas, de antemão, tratando-se de um concurso da DPU, é evidente que, sendo posta essa questão, os senhores têm necessariamente que demonstrar o conhecimento de esmiuçar essa questão, explicar que no entender da defesa, não é correta a vedação à suspensão condicional da pena em razão de um crime em concreto, ou melhor, do crime em abstrato, que seria necessário analisar as circunstâncias em concreto do agente ou as circunstâncias em que o crime foi praticado, mas não a vedação ao crime em concreto. A questão ainda não está decidida pelo STF, mas vamos aguardar e vamos torcer que venha a ser decidido da forma em favor da defesa. Então, senhores, eu encerro aqui essa nossa conversa, espero que seja produtiva para os senhores. Foco nos concursos, foco nos estudos e espero os senhores na carreira para que sejamos colegas, né? Então, obrigado.